Vamos seguir acompanhando esses assuntos aí da nossa economia. Um outro assunto agora. O Tribunal de Contas da União identificou falhas e procedimentos irregulares nas licitações que escolheram as empresas responsáveis pelo planejamento, organizações e fornecimento de bens e serviços da COP30, realizada ano passado em Belém. O órgão identificou diferenças de até 1000% entre os preços praticados e os valores de mercado, por exemplo, no setor imobiliário. Para o relator Bruno Dantas, que conduz o caso, há fortes indícios de abuso da posição dominante e violação aos princípios da economicidade e da moralidade administrativa. Agora o TCU vai notificar a Secretaria Extraordinária para a COP30 das falhas identificadas e recomendar que sejam adotadas medidas internas de governança com vistas a prevenir a repetição de situações semelhantes em futuras contratações. E aí, Roberto Mota, sua análise aí de possíveis irregularidades em licitações, superfaturamento no evento da COP30. Não diga, caramba, tá aí uma coisa que ninguém esperava, né? Olha, o Brasil tem uma lei de licitações complicadíssima. É uma lei que torna extremamente complicado e burocrático para o poder público comprar qualquer coisa. Eu não vou citar onde isso aconteceu, mas eu me lembro de um dia que eu estava numa repartição estatal e o responsável estava me mostrando uma pilha de papel na mesa dele e me disse, olha, isso aqui é resultado de 8 meses para comprar pó de café aqui para a secretaria. Agora, apesar de toda essa complexidade, ainda assim acontecem fraudes e irregularidades. A razão todo mundo sabe. É a impunidade, porque a complexidade da lei só pune o administrador público honesto, que carrega o ônus dessa burocracia. O desonesto faz o que quiser, porque sabe que não vai dar em nada. E você, Diego Tavares, como analisa, recebe essa informação de possíveis irregularidades e agora no Tribunal de Contas da União, que é o órgão que fiscaliza ali, né, o caminho do dinheiro público da União? Kobayashi, está aí o legado da COP30. Recebo essas informações com tristeza, mas infelizmente não com espanto. Isso é praticamente um padrão que nós temos para esses grandes eventos no Brasil, onde nós passamos uma semana fazendo uma grande festa, fazendo um grande auê, e quando todos os gringos vão embora, quando as autoridades estrangeiras vão embora, o contribuinte brasileiro, mais uma vez, fica com a conta. Vai muito ao encontro daquilo que eu disse no meu comentário anterior sobre o rombo orçamentário. Não é possível que com uma arrecadação tão grande nós não tenhamos esse déficit, não só em razão do aumento do gasto público por parte do Estado, mas também pelo destino desse dinheiro, pelo mau emprego desse dinheiro. Isso ganha especial importância porque a COP30 se realizou num dos estados com os menores indicadores de infraestrutura do país. O estado do Pará, onde só 55% da população tem acesso à água potável, onde a coleta de esgoto é menor do que 15% e o tratamento desse esgoto menor do que 10%. Então, fica o paraense agora com cara de palhaço, de quem recebeu esse evento, de quem muitas vezes entrou em atrito com outros brasileiros por conta de críticas ao evento, confundiu críticas ao evento com críticas ao Estado e agora fica com essa conta para pagar. Aliás, todos nós ficamos com essa conta para pagar, a conta do mau uso do dinheiro público, a conta dos ilícitos através do uso do dinheiro público. E, olha, o spoiler que eu acho que fica para a nossa audiência é que, não raras vezes nesse tipo de ocasião, cada pena que se puxa vem uma nova galinha. Se investigar direitinho esses gastos da COP30, principalmente os gastos emergenciais, olha, eu acho que sobra muita coisa para muita gente, mas como Mota lembrou bem, ainda que sobre, dificilmente esse mau gestor público acaba sendo penalizado porque tem aí acesso a diversas vantagens, entre essas diversas vantagens, a possibilidade de contar com a própria negligência dos órgãos auditores. Então, o Brasil acaba se transformando nessa grande festa, nessa grande farra, e quem paga a conta somos nós, os contribuintes. Diego, para
essa ideia de cada pena que puxa vem uma galinha, né? A questão, quando a gente fala de preços tão altos assim, a surpresa é que cada pena que puxa vira um mamífero também, porque para ser valor com sobrepreço de até 1000% tem que ser muito mamífero, né, ô Bruno Musa? No dinheiro do governo. Pois é, e Diego, contribuintes não, pagador de imposto. É algo obrigatório, não tem como fugir, nós bancamos isso aí. E esse é só mais um dos casos, porque o custo dessa COP superou R$1 bilhão, pelo menos até onde nós sabemos, né? E foi um fracasso. Ou seja, nós vimos ali falta de lideranças importantes de determinados países que não vieram, como foi o caso dos Estados Unidos, fora todos os problemas estruturais que foram mencionados antes. Nós vimos vazamento, nós vimos pessoas assaltadas, nós vimos falta de ar-condicionado, enfim, todos aqueles problemas, dado que a cidade não tinha, com todo respeito a Belém, estrutura para receber algo desse porte. Então ela foi de fato um fracasso, tanto é que nós vimos aquilo no final, quando o Merz voltou para a Alemanha, o primeiro-ministro, ele falou, graças a Deus voltamos, alguma coisa assim, e os jornalistas também estão dando graças a Deus que saímos do Brasil, daquele lugar e etc. Depois veio aquela retratação, mas nós sabemos que foi o primeiro instinto ali, foi realmente colocar para fora algo que esteve num lugar onde não haveria estrutura para receber isso. Então agora não deveria, infelizmente, no Brasil, tamanhos absurdos não mais surpreendem. Então, de fato, quanto custou na última linha a COP30, contando tudo isso que está sendo descoberto ou que virá ainda a ser descoberto, realmente não temos a menor ideia. E foi exportado para o mundo todas aquelas imagens tristes que nós vimos de um evento, de novo, muito mais fracassado do que com conta positiva. E era a grande aposta do governo, né, ô Mota? No cenário internacional, para o Brasil, no cenário internacional, a realização da COP30 na região amazônica, lá em Belém do Pará. Seu microfone, Mota. Esse é o verdadeiro escândalo, esse é o verdadeiro escárnio. Um país com a carga tributária do Brasil, com as deficiências que o Brasil tem, gastar dinheiro com um evento como esse. A COP é um piquenique de bilionários e de políticos. É um show de populismo, hipocrisia e ignorância, movido por ideologia e por interesses financeiros. Você vê esses políticos lá repetindo coisas que algum ativista de ONG pediu que eles decorassem. Eles não têm a mínima ideia do que estão dizendo. Eles repetem frases feitas apenas. Então, o verdadeiro escândalo é esse, Koba. O verdadeiro escândalo é um evento como esse ter acontecido. É um escândalo que pessoas inteligentes nesse país acreditem que algum tipo de benefício é gerado por um evento como esse, que não seja exposição na mídia para os políticos visando voto nas eleições ou um contratinho para os amigos. É uma faceta que agora está sendo descoberta. E aí, Diego, o Brasil que poderia liderar esse debate aí no tema da COP30, com tantos assuntos de interesse, principalmente da economia brasileira, viu o evento ser sobreposto pelos temas de problemas anteriores e posteriores agora à realização do evento, né? Porque, no final das contas, não ficou a pauta trazida pela COP30 como sendo o mercado de crédito de carbono, que poderia ser algo excepcional, excelente para o agronegócio brasileiro e para o poder público também, porque o poder público também pode negociar nas áreas que são públicas. Não se falou, por exemplo, das questões das mudanças climáticas, que o Brasil poderia liderar, enfim. Só se fala dos problemas de estrutura anteriormente, da inflação dos preços da rede hoteleira, por exemplo, dos alimentos, o problema até de coerência do governo federal, porque se está lá no evento que é para ser um evento do meio ambiente, como é que você fica hospedando o presidente da República em um navio que fica consumindo tanto combustível fóssil, como foi o caso, né? Poluindo para abrigá-los ali em uma cidade que não tinha estrutura, ou seja, o Brasil perdeu uma oportunidade com essa COP30 de trazer de fato o que poderia ser assunto de interesse público e nacional.
Como eu acho que a grande oportunidade que o Brasil perdeu com a COP30 foi de não mandar a COP30 para ser sediada em outro país. Eu acho que o pior não é nem isso que você elencou, que já é um problema muito grande. É nós nos sentarmos à mesa com líderes mundiais que não têm 1 quilômetro quadrado de floresta em seus países para nos dizerem que aqui no Brasil nós precisamos cuidar melhor do meio ambiente, preservar mais, sendo que a legislação ambiental brasileira é uma das mais avançadas no mundo. O nosso agronegócio é um dos agronegócios mais sustentáveis do mundo. E mesmo assim, tem que vir gringo para cá, de outros países que, como eu disse, não fizeram a sua lição de casa com as suas próprias reservas, ditar aqui as regras sobre aquilo que o Brasil tem que fazer ou deixar de fazer. Eu vi uma análise muito interessante que diz que esse ativismo ambiental que nós observamos hoje é uma espécie de novo colonialismo. É uma forma de nós deixarmos o Brasil privado de todas as riquezas que nós temos, por exemplo, na Amazônia. Nós aqui no Brasil, por exemplo, estamos ainda no debate sobre a extração de petróleo na foz do rio Amazonas. Enquanto isso, a Guiana Francesa já está extraindo do lado de lá da margem uma quantidade de petróleo superior a todo o petróleo extraído no restante do território brasileiro. Então, eu concordo muito com o que disse o Roberto Mota, no sentido de que esses eventos são todos compostos por pessoas que colocam a sua ideologia acima de qualquer patamar, acima da ciência, acima de tudo, que vem aqui para uma grande festa, um grande encontro de pessoas que comungam de uma mesma fé. Podemos chamar de fé, porque, enfim, tudo muito controverso sobre o ponto de vista científico. Então, eu acho que o que nós desperdiçamos em relação à COP, sim, de certa forma, de não ter travado esse debate de acordo com os interesses brasileiros, mas principalmente de ter passado essa vergonha perante o mundo todo e ter realizado um evento que se notabilizou muito mais pela deficiência estrutural do local, com incêndio, com inundação, com a violência urbana atingindo repórteres, atingindo líderes de outros países, do que propriamente pelos resultados do evento, que eu, sinceramente, nem sei quais foram, porque não foi notícia, não acabou gerando, após o evento, uma grande repercussão, porque, como você bem pontuou, não houve uma adesão às propostas brasileiras na COP30. Então, acho que essas são as grandes oportunidades que nós perdemos nessa ocasião.